Bora lá então, meninos e meninas. Professor Lucas, mais uma vez aqui com vocês, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de força magnética em partículas carregadas. Nós vamos falar um pouquinho de campos magnéticos, tá bom? E também, aproveitando a aula, vamos falar um pouquinho de indução magnética, ou seja, bem-vindo ao resumão de magnetismo. Se você tá com probleminha, tem prova de magnetismo, não sabe nada, acompanha essa aula aí. Primeiro ponto, se nós falamos de magnetismo, nós estamos falando de campo magnético, que eu abrevio por B. Ele é uma grandeza vetorial e no sistema internacional ele é medido em Tesla, tá? Nós definimos, na aula teórica, que o campo magnético pode ser entendido, né? Pode ser gerado através sempre de uma dipolaridade, no qual nós chamamos um polo de norte e o outro polo de polo sul. De tal forma que nós definimos que as linhas de campo magnético saem do polo norte e chegam ao polo sul. Olha só que eu falei, que nós definimos. Isso é uma definição. Nós sabemos que realmente existem essas linhas de força, porém não existem sentidos dessa linha. Por isso que nós definimos que o polo norte emite campo magnético e o polo sul recebe campo magnético, tá? Bom, tendo essa definição, justifica-se por quê? Que de vez em quando dois polos se repelem ou dois polos magnéticos podem ser atraídos. Só lembrar que polos iguais sempre vão se repelir. Por exemplo, se eu tiver a aproximação de norte com norte ou de sul com sul, a interação do campo vai ser, vamos dizer assim, negativa, de tal forma que vai existir uma força magnética de repulsão entre eles. Porém, se eu aproximar dois polos diferentes, nós temos o que chamamos de força magnética atrativa, porque eles têm campos magnéticos que se interagem positivamente. Uma outra característica importante quando nós falamos aqui de ímãs são as bússolas, né? As bússolas são pedaços de ímã que sempre seguem a orientação das linhas de campo magnético. Por exemplo, se nós tivéssemos esse sentido de campo magnético e eu inserisse uma bússola nesse sentido, que é um pedaço de ímã, pela atração e repulsão, nós temos a certeza que esse seria o norte e esse seria o sul da bússola. Então fica a dica do Lucão aí, hein? A bússola sempre aponta para o mesmo sentido das linhas de campo magnético. E isso tem uma conclusão, tem uma implicação bem interessante, é que o norte da bússola é conhecido como o norte geográfico do planeta Terra. Ou seja, acima da linha do Equador é o norte geográfico, abaixo da linha do Equador é o sul geográfico. Se eu colocar um ímã no planeta Terra, a bússola no planeta Terra, ele vai apontar o seu norte para cima do Equador e o sul para baixo do Equador. O que nos permite concluir que o sul geográfico é o meu norte magnético do planeta Terra. E o meu norte geográfico é o sul magnético do planeta Terra. Quer saber mais? Então, campo magnético, além do que física, com o professor Lucas também. Pode assistir o videozinho. Aqui é só uma revisão. Uma outra e terceira e última propriedade bem importante quando nós falamos de ímãs é a sua dipolaridade. O que eu quero dizer? Que um ímã sempre será ímã, independentemente de quantos pedaços eu for dividi-lo. De qual forma? Se eu tenho o meu ímã raiz, o meu ímã pai, norte para a esquerda, sul para a direita, independente dos pedaços ou das quantidades de pedaços que eu for criar,
eu sempre vou gerar outros ímãs com as mesmas características magnéticas, ou seja, norte para a esquerda, sul para a direita. Sempre, sempre, sempre. Então, se eu falo de campo magnético gerado por fontes contínuas, são essas características que eu tenho que lembrar. Bom, mas nós vimos também que sempre que eu tenho carga em movimento, eu posso também gerar campo magnético. No caso de um fio, por exemplo, condutor de corrente elétrica, usando a regrinha da mão direita, nós definimos que a intensidade desse campo magnético pode ser calculada em função da distância que ele está do fio. Pela equação, Berenice, minha irmã, sobre 2, pedreiro. Vou colocar o Dzinho aqui para ficar mais fácil para vocês gravarem as outras relações, tá? Onde Mi é a permeabilidade magnética, é um valor constante que vai ser fornecido pelos enunciados. I é a minha corrente elétrica, 2π, número. E D é a distância do fio até o ponto aonde eu quero determinar o meu campo magnético. Bom, então aqui um exercício para a gente refrescar um pouquinho a memória. Marque a alternativa que melhor representa o vetor indução magnética no ponto P, gerado pela corrente elétrica que percorre o condutor retilíneo da figura abaixo. Bom, se nós usarmos a regra da mão direita, onde o meu dedão é a corrente, nós podemos verificar que os outros dedos, eles entram na parte superior e saem na parte inferior. E a gente pode representar o entrar por xizinho e o sair por bolinha. Então nós sabemos que no ponto P eu tenho um campo magnético que está saindo. Saindo, opção B de bola. Quer saber mais? Que física, fontes de campo magnético, você encontra um vídeo bem detalhado sobre essas aulas, tá? Bom, além de um fio, eu posso ter uma espira, né? De tal forma que a espira vai concentrar as linhas de campo magnético aqui no seu centro. E esse campo magnético resultante no centro da espira, que vai seguir a mesma regra da mão direita, ela pode ser calculada pela Berenice também. Mas agora é Berenice, minha irmã, sobre 2 rapazes. Bom, eu posso, por que não, trabalhar aqui, ó, com uma bobina. O que seria uma bobina? Seria uma espira, né? Ou melhor, seriam N espiras concêntricas com o mesmo centro. Aí fica fácil deduzir a fórmula. É só pensar que é a fórmula de uma espira, mi sobre 2R vezes N espiras. Então, se eu tiver uma bobina, olha só, bobina, a bobina nada mais é do que N espiras. Então vai ser a fórmula da espira vezes N vezes. Vezes N espiras. Não confundir, por favor, espiras, bobinas com espiras, e não confundir bobina com solenoide. Ao invés de enrolar concentricamente, eu posso, por que não, enrolar em um determinado comprimento esse fio, gerando assim um solenoide, né? E pela mesma regrinha da mão direita, tá? Onde eu tenho a corrente e aqui as linhas de campo magnético, nós podemos deduzir que a intensidade do campo magnético central nesse solenoide, ele é dado por Berenice, minha irmã, novamente sobre o Lucas. Então, ou simplesmente campo magnético, ou a intensidade desse campo magnético, que é a permeabilidade magnética, o número de voltas, a corrente dividido pelo comprimento L desse solenoide, tá? Então, além de ímãs permanentes, tipo magnetita, tipo superímãs de neodímio, que geram linhas de campo magnético, eu posso encontrar lá nos exercícios, no meu dia a dia, o que nós chamamos de campo magnético artificial,
gerados por correntes. Pode-se encontrar campo magnético gerado por fio, com corrente, com espira com corrente, com bobina com corrente, que são N espiras, e por um solenoide, que são N espiras enroladas em um determinado comprimento L. Tá? Bom, tendo tudo isso em mente, tá? A gente pode se perguntar o seguinte: bom, professor, eu lembro que lá em eletrostática, quando eu tinha uma partícula carregada na presença de um campo magnético, existia uma força. E essa força era dada pela relação Q vezes Z. Né? Então vamos lá, fazer uma analogia. Ó. A campo elétrico e carga. A força elétrica em módulo era a carga vezes o campo elétrico. Sempre que eu tinha uma carga, positiva ou negativa, na presença desse campo elétrico surgia uma força chamada de força nuclear fraca, força elétrica, Q vezes Z. Tá? Veja bem, olha só que interessante. Na aula de hoje, nós vamos aprender a terceira força que existe na natureza. Lembrando que a física ela é dividida em 4 forças fundamentais. Ela é dividida em força gravitacional, lá em leis de Newton. Né? Vamos lembrar aqui? Olha só. Força gravitacional, Gzão, irmão eminho, sobre D ao quadrado. Força-peso, abreviando, né? Posso chamar isso como força-peso. Tá? Nós aprendemos lá em eletrostática que se eu tenho uma partícula carregada, ela está sujeita a uma força, chamada força elétrica, também nos livros didáticos de força nuclear fraca. F é igual a Q vezes Z, já foram 2 das 4 fundamentais. Quando eu falo de 4 forças fundamentais, são as forças que descrevem hoje, tá? Nos princípios de hoje, são essas 4 forças que regem o nosso universo. O nosso universo pode ser explicado por 4 forças fundamentais, segundo Stephen Hawking. Quais são elas? Força gravitacional, essa mesmo, Gzão é μ sobre D quadrado. Força elétrica, Q vezes Z. E a força magnética, que é o tema da aula de hoje. Nós vamos aprender hoje que essa força magnética é a força quando eu tenho uma carga a uma certa velocidade na presença de um campo magnético e uma inclinação θ. Falta ainda uma 4ª força que eu vou deixar para vocês estudarem lá em física nuclear, tá? No curso de física ou afins, que é chamada de força nuclear forte, ou ali a junção de lei de Fleming e assim por diante, tá bom? Então a força nuclear forte, só para vocês terem uma ideia, positivo com positivo atrai, tá? Mas isso aí a gente deixa para vocês brincarem lá no nível superior. O foco da aula de hoje é aprendermos essa terceira força fundamental do universo, chamada de força magnética, que tem módulo igual a QVB seno de θ. Feliz quem vê bem sem óculos. Olha só, facinho lembrar, hein? Feliz quem vê bem sem óculos. O que é isso? Vamos lá, vem comigo. Se eu tenho um campo magnético, e nesse campo magnético entra a uma certa velocidade uma partícula, por exemplo, negativa, né? A uma certa velocidade, vai surgir uma força chamada de força magnética, que pode proporcionar à mesma um desvio, né? Nesse caso, esse desvio vai gerar um determinado raio, vai gerar um determinado período de órbita, tá? E eu tenho como calcular essa intensidade pela fórmula feliz quem vê bem sem óculos. Esse θ, tomem cuidado, é o ângulo entre essas duas grandezas vetoriais, ou seja, entre velocidade e campo magnético. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu tiver
a velocidade paralela ao campo magnético, eu sei que meu θ vale zero. Seno de zero é zero, ou seja, não existe força magnética. Se eu tiver uma velocidade perpendicular ao campo magnético, que é essa situação, né? A gente pode verificar que o campo magnético, ó lá, ele está entrando no seu computador, e a velocidade, ou seja, está no eixo Z, a velocidade está no eixo X, perpendicular. O que acontece? A força magnética vai ser máxima porque o seno é de 90 e seno de 90 vale 1. Dessa forma, a força magnética ela é máxima e vai, por consequência, olha só, importante isso, hein, gente? E por consequência, vai gerar uma órbita circular na partícula. E se eu tenho órbita circular, o que eu tenho? Eu tenho um raio. Se eu tenho órbita circular, eu tenho período, ou seja, eu tenho tempo de uma volta, né? Agora, professor, e se esse ângulo for diferente de 0 e diferente de 90? E se esse ângulo, se a velocidade for um ângulo qualquer, né, diferente desses outros dois que eu acabei de definir? 30 graus, 60 graus, 45 graus. Obviamente eu não vou ter uma força de intensidade máxima, porém, né, eu consigo encontrar uma trajetória chamada de trajetória elíptica. Isso são dados bem importantes, tá? Principalmente aí quando se trata de Enem, que cobra essa matéria de forma qualitativa, tá bom? Então, se eu tenho a velocidade paralela ao campo magnético, não existe força magnética atuando. Se eu tenho perpendicular, a força magnética é máxima e eu sempre vou criar uma trajetória circular. Se eu tiver um ângulo diferente de 90 e de 0 graus, eu vou ter uma trajetória elíptica, tá bom? E essa força, nessas duas situações, né, de circular e elíptica, ela é dada por feliz quem vê bem sem o ângulo, tá bom? O sentido e a direção dessa força seguem a regrinha da mão esquerda, também conhecida como lei de Fleming, tá? A regra da mão esquerda, nós temos o dedão é a minha força, isso para partículas positivas, tá? O indicador é o meu campo magnético e o dedo do meio, ele vai ser a minha velocidade, tá? Então lembrando que essa lei vale para partículas positivas. Então, ó, faça, ó, segue os dedinhos aí, dedão, faça um bom indicador, dedo do meio, vestibular. Então são, olha lá, eixos ortogonais, é como se eu tivesse X, Y e Z. Então, seguindo a regrinha aí do exemplo que eu coloquei, o campo magnético está entrando, a velocidade está indo para a direita, né? A gente consegue definir que o dedão estaria para cima, mas se fosse partícula positiva. Como é partícula negativa, significa que é o inverso da força, por isso que eu defini que a força aqui é vertical e para baixo. Tudo bem, meus queridos e lindos alunos do coração? Espero que sim. Então, por isso, ó, o mesmo exemplo. Eu tenho o campo magnético a uma certa velocidade, né? Então, seguindo aí a regrinha da mão esquerda, ó, vou desenhar aqui para vocês, ó. Eu tenho meu dedão, eu tenho o meu indicador, eu tenho o dedo do meio. Seria mais ou menos isso que eu estou querendo dizer para vocês, ó. Aonde eu tenho em 3 dimensões, olha lá, eu vou chamar aqui de eixo Y, tá? Eu vou chamar esse de eixo X
tá? E o dedo médio é o meu eixo Z. Sempre ortogonais, ó. Faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular. Vamos aplicar essa partícula positiva? Lembrando que essa regra vale para a partícula positiva, hein? O bom está entrando, vestibular para a direita. Então a gente realmente verifica que a força é para cima, né? Devido ao ângulo de 90 graus, com certeza nós teremos uma trajetória também circular. E de força, de intensidade igual a QVB seno de θ. Nesse caso, o seno de θ vale 1 porque o ângulo é de 90 graus. Tá bom? Agora, eu falei que toda trajetória circular tem um determinado raio, não é isso? Então, se lembrar que força magnética proporciona esse movimento circular, essa força magnética nada mais é do que a minha força resultante centrípeta, ou seja, mv² sobre R. De tal forma que se eu for isolar o valor de R, eu chego na equação do raio de órbita de uma partícula carregada na presença de um campo magnético, que é simples de gravar. Rabib me vê um cube. De novo, olha lá. Se for órbita circular, Rabib me vê um cube. De novo, Rabib me vê um cube. Nós sabemos que esse seno de θ é o ângulo entre V e B. Se esse ângulo for 90 graus, seno é 1. Se o ângulo for diferente de 90 graus, eu vou ter uma trajetória elíptica de raio igual a mv sobre QB seno de θ. Tá bom? Então, assim como eu tenho um raio, porque eu tenho um movimento circular uniforme, eu também posso encontrar, por que não, o período, ou seja, o tempo de uma volta. É só lembrar que velocidade tangencial é 2πr sobre o período. Se lembrarmos que a velocidade tangencial é 2πr sobre o período, isolando o valor de t, nós chegamos que o período de uma órbita circular, o seno de θ vai ser igual a 1, ou o período de uma órbita elíptica é também 2π no cube. Rabib me vê um cube. Também 2π no cube. De novo, Rabib me vê um cube. E também 2π no cube. Vamos focar aqui na observação do Lucão. Eu sei que se a velocidade e o campo magnético forem perpendiculares, o seno é 1 e a trajetória é circular. Se o seno for diferente de 0, diferente de 90, a trajetória é elíptica e os raios do período sempre seguindo essas relações. Tá bom? Então, da mesma forma, olha só, eu posso, por que não, imaginar o seguinte: se sobre partículas carregadas, na presença de um campo magnético, existe uma força, se eu tiver um fio retilíneo tem concorrente, tem partículas carregadas. Na presença de um campo magnético, vai surgir uma força magnética também. E essa força magnética pode ser dada por F-bills. Tá? Como que nós podemos chegar nessa definição? Bom, força magnética é igual a QVB seno de θ. Velocidade nada mais é do que distância em um determinado intervalo de tempo. Bom, carga por tempo também é conhecida por corrente. ΔS é o comprimento do fio, por que não? Então, dessa relação, nós chegamos em F-bills. Tá? A força magnética, a intensidade, a direção e o sentido dessa força magnética segue a mesma regrinha da mão esquerda. Faça um bom vestibular. Mas o vestibular, no caso, vai ser o sentido da minha corrente elétrica, que é sentido oposto ao fluxo real dos elétrons. Tá bom? Fica a dica aí. De tal forma, então, que se eu tiver dois fios paralelos com determinadas correntes,
Nós sabemos que a corrente do 1 gera um campo magnético no 2. E, obviamente, a corrente do 2 vai gerar um campo magnético no fio 1. De tal forma que eles vão o quê? Eles vão exercer entre si forças magnéticas que podem ser atrativas ou repulsivas. Então, olha só a dica importante, hein? Se eu tiver correntes em fios paralelos de mesmo sentido, tá bom? Se eu tenho I com o mesmo sentido, nós temos força de atração. Se eu tiver I com sentido oposto, os fios vão se repelir. Tá bom? Mas eles se atraem e repelem com uma força magnética, né? Igual ao FBU. Então, se a força magnética no fio 1 é B1 e 1L1, se no fio 2 é B2 e 2L2, lembrando que eu tenho Berenice, minha irmã, sobre 2 pedreiro, né? Que é o campo gerado. Substituindo na fórmula, nós chegamos que a força magnética entre dois fios é permissividade magnética, corrente 1, corrente 2, vezes o tamanho do fio sobre 2πr ou 2πd, que seria a distância entre os meus fios. Tá? Bom, aqui como eu falei para vocês, né? Se eu tiverem lá correntes iguais, atração. Correntes em sentidos opostos, eu vou ter uma repulsão, e essa repulsão é dada pela mesma intensidade. μI L sobre 2πr. Tá? E para acabar aqui a aula, para acabar o resumão sobre magnetismo, meninas e meninas, a gente pode pensar o seguinte, gente, não, quem pensou foi Faraday, né? Faraday verificou o seguinte, que se sobre uma espira condutora de corrente, ou seja, uma espira metálica, geralmente, existir uma variação de fluxo de campo magnético. O que é isso, variação de fluxo de campo magnético? Significa que as linhas de campo magnético podem aumentar, como também podem diminuir. Se eu tiver aumento de linhas de campo magnético, ou se eu estiver diminuição de linhas de campo magnético, moral da história, se eu tiver um movimento relativo entre ímã e espira, tá? Movimento relativo. O ímã pode estar girando, eu posso ter giro, aproximação, afastamento. Se eu tiver movimento relativo entre a espira e o ímã, eu vou ter o que eu chamo de fluxo de campo magnético, onde o meu campo magnético é dado por equação do Bacons. O fluxo de campo magnético é B, campo magnético, área vezes o cosseno do ângulo, tá? Se eu tiver uma variação desse fluxo de campo magnético e um determinado intervalo de tempo, eu gero uma força eletromotriz chamada de força eletromotriz induzida, que lá na eletrodinâmica nós conhecemos isso por volts. Eu gero voltagem. Certo? E a voltagem é dado por Webers por segundo, ou seja, a unidade de variação de fluxo de campo magnético é dado por Weber. Bom, e qual é a consequência de termos uma diferença de potencial gerada em uma espira? Seguindo aqui a linha de raciocínio de indução de Faraday, no qual nós sabemos que uma variação de fluxo magnético em um determinado intervalo de tempo gera uma força eletromotriz induzida, né, chamada de lei de Faraday. Esse negativo a gente vai começar a entender agora através da lei de Lenz. Então, olha só. Faraday diz que se eu tiver um movimento relativo entre ímãs e bobinas, ou solenoides, faz, tá? Entre uma espira, eu vou induzir uma força elétrica. Agora, por que negativa? Vamos lá, a lei de Lenz explica direitinho isso pra gente. Vamos pegar isso aqui como exemplo, ó.
Imagine que eu tenho uma espira se aproximando do ímã, ou seja, vai aumentar o número de linhas de campo magnético que vai passar nessa espira. Eu vou ter uma variação de fluxo magnético. Essa variação de fluxo magnético induz uma força eletromotriz. E se eu tenho força eletromotriz, ou seja, se eu tenho volts em um material condutor, eu vou induzir também uma corrente induzida. Eu vou gerar uma corrente induzida. Agora, essa corrente induzida é explicada pela lei de Lenz. Lenz pensou no seguinte: tudo na natureza tende a permanecer em equilíbrio. Ou seja, se o ímã estava parado e a bobina também estava parada, ou seja, se não tinha movimento relativo entre elas, estava tudo lindo, bonito, maravilhoso. Porém, ao tentar aproximar a espira dessa bobina, o que aconteceu? A espira fala: opa, eu não quero aproximação. Então ele vai gerar um campo magnético induzido para dificultar essa aproximação. Se eu estou aproximando o norte, significa que eu vou induzir um norte aqui na bobina, aqui na espira. Então, pela regra da mão direita, olha lá, norte sai, significa que eu vou induzir também nessa espira uma corrente no sentido anti-horário, chamado de corrente induzida. O sentido dessa corrente, tá? E o sentido desse norte induzido é definido pela lei de Lenz. Olha o exemplo de baixo. Eu estou afastando da espira e a espira quer sempre o equilíbrio. Ou seja, a espira não quer nem a aproximação, nem o afastamento. A espira quer o repouso. Tá? Então, se eu estou afastando a espira do ímã, significa que ela vai tentar encontrar, buscar o equilíbrio. Ela não quer afastar. Então ela induz um sul magnético para dificultar o afastamento. Sul, linhas entram. Então, seguindo a regrinha da mão direita, eu vou gerar uma corrente induzida nesse sentido, chamado de sentido horário. Tá bom? Então, para fechar com chave de ouro aqui nossa revisãozona de magnetismo, é só lembrar, pessoal, que a lei de indução de Faraday, ela quantifica essa DDP, né, essa força eletromotriz, pela variação de fluxo magnético em determinado intervalo de tempo. Esse sinal negativo, ele surge, olha lá, das induções magnéticas nessas espiras, tá? Que não quer nem a aproximação, nem o afastamento. Então ela é o quê? Ela é oposta ao movimento. Ela é oposta à variação de fluxo magnético, tá bom? Por isso do sinal negativo na fórmula. Para os esquecidos de plantão, esse epsilon, essa força eletromotriz, segue a regrinha da lei de Ohm. Isso aqui pode ser substituído por R vezes I, tá? E a lei de Lenz, ele explica o sentido da corrente induzida a partir da indução de Faraday. Pessoal, isso é tudo. Bora praticar!